pessoal. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo essa aula, né? E aí a gente vai dar, né, continuidade à nossa disciplina de coleta, manipulação, conservação e técnicas de coleta. Belezinha? Então, hoje eu trouxe para vocês como começa a nossa rotina, né? Falei para vocês em primeira mão, na primeira aula, sobre biossegurança, o que é importantíssimo, não deixa de ser importante na nossa profissão, certo? E agora eu vou falar para vocês como é que a gente inicia ali o processo, né, de coleta, né? Como é que e nas aulas seguintes a gente vai entender como é que funciona a coleta, que é o que nós vamos ver hoje, como é que a gente conserta, como é que a gente conserva e transporta essas amostras, coisa que é muito importante. Muita gente acha que esse processo de conservação e transporte da amostra não é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, mas pelo contrário. Muitas vezes, nesse processo de conservação e transporte, acontecem muitas recoletas, não só devido a extravio de material, como também problemas que foram causados ali na má conservação, que acabou fazendo com que o material biológico, ele chegue no local que vai ser analisado de uma maneira errada. Ok? Então, bora lá. Como receber o paciente e que informações a gente deve fornecer? A gente deve receber o paciente com cortesia e cordialidade. Lembrando, somos seres humanos, devemos tratar todos com equidade. Não sei se vocês já estudaram uma disciplina chamada saúde coletiva. Na disciplina de saúde coletiva, a gente aprende muito sobre os princípios do SUS, tá? E um dos princípios do SUS que me chama muita atenção é essa questão da equidade. Essa palavra ela tem um peso muito forte. E a equidade ela é o princípio de dar às pessoas o que elas precisam para que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades. Ou seja, se tu é o diretor da empresa e tu está tendo ali acesso àquele serviço de saúde, não significa que a faxineira não possa ter, não significa que o filho da faxineira não possa ter, não significa que N pessoas possam ter, porque a equidade é uma forma de aplicar a justiça de uma forma justa para as duas partes. Ali não existe, por exemplo, essa questão de você ser maior ou de você não ser, ok? Então, a equidade, ela está ali justamente para balancear as coisas. Ela está ali para equilibrar o negócio, ok? Cada etapa a gente tem que explicar o procedimento ao qual o paciente vai ser submetido. A gente não pode simplesmente só meter a agulha lá, coletar e tchau, vá com Deus, não. O paciente ele tem que saber por que ele está fazendo aqueles exames, de modo que a gente tem que transmitir naquele momento tranquilidade e segurança. Porque a partir do momento que o paciente ele procura a gente para fazer os exames, ele está ali à procura do que nós chamamos de acolhimento. Ele está ali em busca de acolhimento. E pode ter certeza, o paciente, quando ele não é bem atendido, quando ele não é bem tratado, ele com certeza não volta mais naquele lugar. Já quando a gente passa para o paciente tranquilidade e segurança, o paciente ele sempre vai se sentir à vontade para voltar naquele lugar. Principalmente porque muitos pacientes têm problemas quando o quesito é exames de sangue, tem ali problemas com agulhas, né? Então, basicamente, quando a gente passa essa segurança para o paciente, óbvio, nós como profissionais, nós temos que ter segurança do que estamos fazendo. Porque imagina só, tu vai fazer uma coleta no paciente e tu demonstra para o paciente que tu tem medo de coletar. Imagina só o risco que você não está correndo. Não pode você, mas você também acabar ferindo de alguma forma o paciente. Ok? Em caso, se deve aconselhar o paciente a fazer também os testes de sífilis e HIV. Tá. Nesse caso, isso vai muito do médico, do solicitante. Nós, como
profissionais técnicos de laboratório ou auxiliares, a gente não aconselha paciente a fazer exame agudo, tá? Quem tem que fazer esse aconselhamento é o profissional de saúde requisitante, que é o médico, ok? O paciente deve estar em jejum para a coleta de sangue? Vou abrir um parêntese aqui. Gente, vai depender muito do laboratório, do equipamento que o laboratório utiliza e como é que funciona o processo, né, de e como é que funciona o processo de análise de material naquele laboratório. Por exemplo, tem lugares que o paciente ele não precisa fazer jejum, por exemplo, para exames como colesterol, glicemia, hemoglobina glicada. Tem laboratórios que não cobram jejum. Eu já conheço laboratórios que também já cobram, né? Cobra lá jejum de 12 horas, preparação de diversos outros tipos de exames. Então, sempre vai depender ali muito do paciente, ok? Condições para a coleta. Gente, as condições para a coleta, ela não tem mistério algum, ok? A sala deve ser bem iluminada e ventilada, é o mínimo. A gente precisa trabalhar em local, né, que seja salubre. Esse local, ele tem que ter uma pia para você lavar as mãos, lembrando, é muito importante que você lave as suas mãos na frente do paciente, tá, pessoal? Para o paciente ver que você está ali zelando pelo atendimento dele, ok? Uma cadeira reta com braçadeira regulável, tá? Para você conseguir que o paciente ele fica ali em uma posição em que o braço fica estirado para você conseguir fazer a coleta. O seu garrote, seja ele um garrote automático ou seja ele aquele garrote que a gente chama, que é o liga, ok? Algodão hidrofílico, álcool iodado 1% ou álcool etílico a 70%. Os laboratórios, a maioria, utilizam o álcool etílico a 70%. Assim, já existe uma determinação em que a gente não tem mais que usar o algodão, certo? O algodão, quando eu falo algodão, não é o algodão para você. É, não é o algodão para você. Opa, desculpa, acho que foi um erro, tá? Mas enfim, quando a gente trabalha com a questão do álcool, tá? Essa parte que eu tô falando é no quesito você molhar o álcool com você molhar o algodão com álcool para fazer a limpeza do braço do paciente. Por quê? Existe uma determinação que você tem que usar o álcool suave. Aí, mina, por que o álcool suave? Porque quando você faz a limpeza com o algodão, muitas vezes ficam ali resquícios do algodão, certo? E às vezes a gente não vê. E esses resquícios, quando você for furar o braço do paciente, pode ser que esses resquícios ele entrem no braço do paciente e possam causar ali algum problema, certo? Então, tem alguns lugares que hoje já utilizam o álcool suave. Já conheço laboratórios que não utilizam o álcool suave. Então, assim, é muito interessante vocês terem esse cuidado. Aí, no laboratório que eu trabalho, a gente xiringa o álcool no algodão, beleza, mas aí você tenha cuidado para observar se não ficou resquício de algodão no braço do paciente, ok? Agulha descartável, seringa descartável ou então adaptador, vai depender de como é que você coleta no local que você trabalha, tá? Sistema a vácuo é o melhor para se trabalhar. Eu acho que o sistema a vácuo foi uma das melhores invenções que fizeram, que é o suporte onde você coloca a agulha, né? E você conecta o tubo para fazer a coleta. A gente vai ter aí os tubos de ensaio, de acordo com a tampa, né? Amarelo para exame, amarelo e vermelho para exames bioquímicos e exames hormonais. Tubos de tampa roxa para a gente coletar exames hematológicos. Tubos de tampa azul para a gente coletar exames de coagulação. Tubos de tampa cinza, exames como curvas de lactose ou então glicose. Já tampa branca e tampa azul, materiais pesados, tá?
mas aí cada um vai diferir de acordo com o material. Tampa verde, que é heparina, tanto dá para fazer exame de coagulação, como dá para fazer alguns testes de antibióticos, tá? Como a gasometria, mas aí a gasometria tem lugares que já faz na própria seringa de gasometria, certo? Pinça, depende de onde você vai trabalhar. Pipeta pastel, dependendo do que você vai fazer. Etiquetas para identificação da amostra. Gente, isso aqui é uma chave que a gente tem que discutir e nós vamos discutir ao longo da aula, ok? Caneta, recipiente de boca larga com parede rígida e tampa, contendo hipoclorito de sódio a 2%. Seu avental, que é o seu jaleco, máscara, luva, touca e a estante para tubos. Esse é o teu local de coleta de exames. O que deve ser feito antes da coleta? Identificar os tubos para a colocação da amostra. Gente, identificação de tubos. Leiam as coisas antes de fazer. Por quê? Porque muitas vezes acontecem recoletas por falta de leitura. Tem lugares que você vai, que você coleta, que, por exemplo, ali tem dizendo hemograma, VHS, hemoglobina glicada. Coleta-se no tubo roxo, DTA. Aí tu vai e etiqueta o tubo do soro, que é para fazer exames bioquímicos. Aí, menina, mas isso aí é um erro que dificilmente acontece, pelo contrário. Viu? Pelo contrário. Então, assim, identificar os tubos que você coloca a amostra é uma coisa muito importante, certo? E você tem que estar sempre atento em relação a isso, para evitar a recoleta. Gente, recoleta é um bicho em que a gente mexe com muita coisa, principalmente com o paciente, porque a gente tem que furar o paciente de novo. Escreva na etiqueta, claro que você não vai escrever na etiqueta, já vai sair ali, já vai sair ali prontinho. Os dados do paciente, o nome, o número do registro, data de nascimento, sexo, data da coleta, o número e o código do registro. Em algumas unidades, tem lugares que utilizam apenas o código, né, e as abreviaturas do nome. E aí a gente vai fazer a coleta, né? Caso seja uma coleta de seringa, como que vai funcionar? Você vai colocar a agulha na seringa sem retirar a capa protetora. Gente, sempre fazendo na frente do paciente, tá? Sempre fazendo na frente do paciente. Não toque na parte inferior da agulha. Tenha cuidado. Movimente o êmbolo pressionando para retirar o ar. Colocou a agulha na seringa, enroscou, você vai puxar o êmbolo da seringa. Por quê? Tirar o ar. Para quando você for coletar, não ficar difícil para você puxar. Porque lembrando, coletar na seringa, tu vai ter dois trabalhos. Por isso que eu prefiro coletar sempre a vaca. Você vai ter o trabalho de segurar a seringa e você vai ter o trabalho de puxar o êmbolo. E vai ter que ter cuidado na hora que você está lá coletando para você não sair da veia do paciente. Ok? Ajuste o garrote e escolha a melhor vela. Você tem que escolher o melhor lugar, a melhor veia para você coletar. Menina, eu acho que a central é a melhor. Ok. Menina, eu sinto melhor uma mais embaixo, uma mais do lado. Sempre fure o paciente quando você tiver certeza, certo? Não vá ficar mexendo no braço do paciente com a agulha, tentando procurar, não. Sinta, vai apalpando mesmo, pede o paciente, tira a braçadeira, pede o paciente para botar o braço para baixo, que às vezes fica mais fácil de você sentir a veia. E ainda não sentir, vou olhar na mão, beleza, olha na mão. Mas assim, não fica furando o paciente sem ter certeza do que você está fazendo. Beleza? Terminou, você vai fazer. Peraí, gente, porque tá com. Meu computador tá simplesmente. Pronto, deu certo.
Então, bora lá. Fez todo esse processo, você vai fazer a antisepsia do local. Gente, antisepsia, que a IMNA faz, ok? Eu, antes de coletar, antes de calçar as luvas, eu vou verificar e sentir a veia do paciente, ok? Sentir, vi onde é que tá, eu calço as luvas, ok? Aí eu faço a antisepsia do local. Mas eu não fico sapecando o dedo sujo depois que eu faço a antisepsia, não, tá? Não faz isso, porque você tá sujando o local que você limpou. E aí você vai passar um suave naquele lugar. Gente, esse material ele tá um pouco desatualizado, mas é um material de um curso que eu fazia, que ele é extremamente. Ele tá um pouco desatualizado, mas eu tô dando um start melhor para vocês, tá? É só para a gente se basear. Fez a antisepsia do local, retira a capa da agulha. Gente, não retira a capa da agulha se você não vai fazer a punção. Não retire. Só retire a capa da agulha se você vai fazer a punção. Eu já vi diversas vezes as pessoas, tipo assim, retira a capa da agulha, aí deixa a agulha lá desencapada para ficar procurando a veia do paciente. Não faça isso. E muito menos fique reencapando a agulha. De forma nenhuma. Porque o risco de você se furar ali é gigantesco, tá? Então, só retire a capa da agulha quando você tiver certeza de onde você vai funcionar. Solta o garrote assim que o sangue começar a fluir na seringa. Gente, funcionou, o sangue começou a vir, já dá uma afrouxada no garrote. Se você estiver usando um garrote automático, tá? Se você estiver usando um automático, é só você afrouxar o garrote. Tá usando o de liga você também consegue afrouxar. Vai depender do jeito que você deu o laço, ok? Coleta aproximadamente ali 10 ml de sangue, ou dependendo a quantidade de sangue que você necessitar para a quantidade de tubo que você vai encher. Belezinha? Separa a agulha da seringa com o auxílio de uma pinça, ou então você mesmo desenrosca com cuidado, claro, e aí você vai transpassar esse material para o tubo. Como eu falei, eu não gosto de trabalhar com seringa, eu prefiro trabalhar a vácuo, mas tem casos que a gente só consegue trabalhar na seringa. Mas aí, quando você for trabalhar na seringa, se você tiver scalp, tiver a opção de trabalhar com scalp, eu acho o scalp muito melhor, tá certo? Mas vai depender muito do local que você trabalha. Mas você pode trabalhar com seringa e scalp, ok? Oriente o paciente a pressionar com algodão a parte funcionada e manter o braço estendido sem dobrar. Gente, vamos lá. Já vi muito. O paciente simplesmente, tu termina de fazer a coleta, aí tu diz, senhor, pressione aqui no local que eu coletei e não dobra o braço ao paciente. Tu vira de costas ao paciente, dobra o braço. Aí fica assim, o braço dobrado. Gente, não deixa o paciente dobrar o braço, porque depois fica roxo. E depois a culpa é sua, porque ficou roxo. Muitas vezes o que causa esse processo de hematoma no braço do paciente é o próprio paciente, porque o paciente não escuta o que a gente fala, ok? Então, assim, quando vocês forem coletar, ok? Quando vocês forem coletar, que terminou a coleta, você botou aqui o algodãozinho no braço do paciente, você já diz logo, seu Francisco, por gentileza, só pressione, não dobre o braço, seu Francisco, porque senão vai ficar roxo. Ou então, quando você coloca o stop no braço do paciente, coloca o stop, é coisa que acontece demais. Coloca o stop, o paciente não pressiona, quando dá fé, vem sangue espirrando aí a todo vapor. A culpa foi sua? Claro que não, mas o cliente sempre tem razão. Então, muitas vezes a gente tem que ter a paciência de milhões, né? Mas aí sempre oriente o paciente a pressionar,
Transfira o sangue para o tubo, né? Caso você esteja coletando de seringa, você vai transferir, né, o tubo. Vai deixar escorrer delicadamente o sangue pela parede do tubo, porque este procedimento ele evita a hemólise da amostra. Aí, menina, eu posso injetar com a seringa, com a agulha? Até pode. Mas aí você vai desprezar aquele material dentro do tubo de forma quase, sem fazer movimento algum. Porque se tu desprezar de uma vez, pode descartar o material que não presta mais. Vai chegar todo hemolizado no laboratório. Ok? Você vai depois descartar a seringa no recipiente de descartar, que é na amostra biológica, e a agulha você vai descartar no descartex. Ok? Já quando a gente vai coletar a vácuo, agora sim. Gente, o sistema a vácuo, eu já disse para diversos coletadores, foi o melhor sistema que já inventaram. Não existe. É o melhor sistema que já inventaram. E aí você vai tosquiar a agulha no adaptador, que é aquela partezinha lá, a partezinha que a gente chama de canhão, que é onde fica aquela agulha recoberta. Não remova a capa protetora de plástico da agulha enquanto você não for coletar. Aquilo ali você só remove quando você for enfiar no braço do paciente. Não tire, porque você vai contaminar. Ajuste o garrote para a escolha da veia, ok? Você ajusta lá o seu garrotinho, ajusta direitinho. Ai, professora, eu tenho tanta pena de amarrar o braço do paciente. Beleza, a tua pena é o que te lasca, porque tu não vai sentir a veia do paciente, tá? Eu sempre digo isso. Eu não tenho pena de garrotear braço de paciente, não. Eu tenho pena é de ficar furando sem estar sentindo. Que às vezes o paciente diz, ai, tá doendo. Mas tu já pensou que muitas vezes, quando tu não faz o garroteamento da forma correta, tu punciona o paciente errado, porque tu não estava sentindo a veia? Então é melhor você dar ali aquela funcionadazinha no braço do paciente. Belezinha? Garroteou, ajustou, achou a veia, você vai fazer a antisepsia do local. Você vai fazer a antisepsia do local. Fez a antisepsia do local, limpou direitinho, tudo ok. Você vai remover o protetor de plástico da agulha. Vai fazer a punção, certo? Vai começar a introduzir os tubos, como está aqui na imagem, ó. Vai começar a introduzir os tubos. Lembrando, você não vai introduzir tubo de forma aleatória. Existe uma ordem correta para a coleta de tubos, ok? Não vai passar despercebido e sair lá coletando como se estivesse coletando qualquer coisa. Lembre-se que aquilo ali é um material importante, de uma pessoa, ok? Vai introduzir o tubo no suporte e vai ali trocando os tubos de acordo com a ordem correta, ok? Lembrando, tubo branco, né, sem aditivo, citrato, coagulação. Isso eu tô falando só dos principais, tá, gente? Que às vezes aparece muito na rotina. Aí você vai colher os bioquímicos. Depois dos bioquímicos, você colhe o de hematologia, né, o tubo roxo. Por último, você colhe o fluoreto, tá? Colher, separar a agulha do suporte com auxílio. Não precisa ser auxílio de uma pinça. Dependendo dos laboratórios, hoje já tem adaptador automático. Tu vai desprezar a agulha lá no Descartex. Descarta a agulha, pelo amor de Deus, descarta a agulha, não descarta o adaptador. O adaptador é reutilizável. E orienta o paciente a pressionar com algodão a parte funcionada e manter os braços estendidos sem dobrar. Ok? Lembrando, etiquetar a amostra sempre na frente do paciente e fazer com que ele confira, tá?
Não etiqueta logo o tubo, não etiqueta logo o tubo, sem antes coletar. Coleta, depois você etiqueta o tubo e pede para o paciente corrigir ou conferir, beleza? Como fazer uma coleta múltipla? A coleta múltipla é o que a gente chama de vários tubos, né? Que aí você vai só trocando os tubos à medida em que for colhendo as amostras desejadas, beleza? Quando você colhe só um tubo, é uma coleta normal. Quando você coleta, por exemplo, 18 tubos, é ali uma coleta múltipla. Particularmente, eu sei que tem locais que vocês não trabalham com scalp. Mas assim, eu acho interessante paciente assim acima de 23 tubos que você está fazendo ali coleta a vácuo, que você já colha no scalp. Porque, gente, é tão desagradável você estar colhendo ali um monte de exame a vácuo, né? Que você faz só na agulha, que fica entrando e saindo a agulha do braço do paciente. Eu acho muito interessante você colher com scalp, mas vai depender do local que você trabalha, beleza? Terminou? Como é feito o descarte de agulha, seringa, algodão e os coágulos, se aparecer coágulo? Descartou, terminou a coleta, vai fazer o descarte do material que você não conseguiu descartar lá na hora. Agulhas, você vai colocar no Descartex, aquela caixinha amarela que eu mostrei na primeira aula. Seringas no lixo biológico, ok? Algodão, lixo biológico. E coágulos, lixo biológico, ok? Observação: jamais reencape agulhas. Nunca descarte material contaminado sem a prévia descontaminação. Nesse caso, é para materiais microbiológicos, ok? Materiais microbiológicos, eles precisam ser descontaminados antes de serem descartados. Let's go! Bora lá ver como é que vai haver o preparo e o armazenamento. Dependendo do local que você vai, vou dar uma pulada aqui. Como proceder com a amostra de sangue? Coletou, você vai esperar ali o material descansar, certo? O material ele descansa ali em torno de 15 a 30 minutos para o soro poder retrair, tá? O soro poder ficar durinho, beleza? Retraiu, você vai deixar ali 15, 30 minutos para retrair, certo? Retraiu, você vai vamos lá para as observações. Se você processa o material no lugar que você trabalha, né? E você no seu local lá tem uma centrífuga para você centrifugar o material, retrair, você já centrifuga, claro. Você vai separar citrato, EDTA e vai centrifugar o soro. Tá? Assim, se eles já quiserem que o citrato chegue lá separadinho, bonitinho, né? Se não haver transporte, você já centrifuga o citrato, beleza? Centrifugou tudo bonitinho, deixa tudo separadinho. Atenção, prestem atenção. Isso ajuda muito os analistas em relação ao que nós chamamos de recoletas. Recoletas por erros de coleta. Por exemplo, hemólise, lipemia. Por quê? A professora, lipemia, a causa pode ser o paciente, beleza. Mas aí você tem que ter atenção, por quê? Durante aquele processo ali de mini entrevista com o paciente, foram feitas as perguntas, o paciente fez a questão do jejum, o paciente não fez, tudo isso a gente precisa ver e tudo precisa ser contactado ao analista, ok? Após a retração, né, você viu que o sangue coagulou, tá lá durinho, o material pode permanecer na geladeira. Ali vai estar ali numa escala, a tua geladeira, todas as geladeiras de laboratório tem que ter o termômetro,
certo? Então, a tua geladeira ela tem que estar ali entre 4 a 8, ok? Por 12 horas no máximo, a fim de evitar hemólise, ok? Ah, professora, o material ele não é processado no laboratório, ele vai para outro local para ver a análise, ok? Então aí já é um outro processo, né? A gente vai preparar o material para transporte. A quem cabe a responsabilidade? Depende da organização que você trabalha, como eu disse. Tem lugares que você só coleta, é o posto de coleta. Tem lugares que você só coleta e você não precisa centrifugar o material. Você manda do jeito que tá. Mas tem locais que você precisa centrifugar o material. Como eu disse, depende do local que você trabalha. Belezinha? A temperatura nos locais, nos laboratórios, ela tem que ser. O preferencial é 20 e vai até 26. 26 é quando é aquelas instalações grandes de ar-condicionado, mas vai depender muito. Mas é sempre bom. O ambiente ele está ali entre 17, 18 e 20. 17, 18 e 20. Ok? Como que a gente vai separar e armazenar o soro? Após a retração, beleza? Após a retração, você vai colocar o material para centrifugar. Centrifuga, 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 deixa lá centrifugando. Centrifugação, 15 minutos, dependendo da centrífuga que você tem. 3.000 RPM. 3.000 a 3.500, depende da potência da tua centrífuga, tá? Porque tem centrífuga que tu tem que botar 3.500 RPM para poder o negócio ficar bem separadinho mesmo, tá? Aí você vai centrifugar ali o sangue por 10 minutos. Como eu disse, nesse caso aqui, 10 minutos a 1.500 é porque a centrífuga é de uma potência muito boa, mas tem centrífuga que não tem potência boa, tá certo? Então é interessante ali que você coloque ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, para ficar bem separadinho, bem bonitinho. Principalmente quando você está centrifugando citrato, tá? O citrato, para não ter ali fibrina, né? Resquício de fibrina, você tem que deixar centrifugar bastante. Às vezes, tem citratos que eu coloco ali para centrifugar umas 2 vezes, tá? Retira o tubo de lá após a completa parada da centrífuga, pelo amor de Deus. Não fiquem botando a mão dentro da centrífuga para parar, deixa a centrífuga parar só. Isso quebra a centrífuga, isso danifica a centrífuga. Você vai, dependendo do local que você trabalha, tem locais, tem postos de coleta que você trabalha, né? Que você trabalha com laboratórios, diferentes laboratórios de apoio. Então, você tem que fazer o que nós chamamos de divisão, né? De amostras para laboratório de apoio. Então, aí você vai ter que. Você pode aspirar, né? Se você tiver uma pipeta, você vai aspirar de forma cuidadosa, né? E aí você separa de acordo com os laboratórios que você vai separar, com a quantidade de ml que o laboratório pede, ok? Tem que ter isso também. Você não pode mandar o que você acha que vai dar, não. Tem que ser de acordo com o que o laboratório pede. E aí você vai separando e etiqueta e fica tudo bonitinho. Aí, mas o laboratório que eu trabalho é o mesmo que processa, então eu não preciso separar. Beleza também. Você mandou tudo do jeito que você coletou. Só manda tudo centrifugadinho, tudo bonitinho, tá? A separação possibilita a obtenção de maior volume de soro. É nessa hora que a gente vê se realmente você coletou a quantidade de material necessária para processar os exames. Às vezes você, por exemplo, às vezes no mesmo tubo na etiqueta tem ali vários exames cadastrados naquele tubo, né? Dizer que aquele tubo ali vai processar colesterol, vai processar alguns hormônios, né? Então, às vezes, você coleta um pouco menos do que era para coletar. Então, às vezes, você tem que ter ali um pouco de cuidado e centrifugue direito. Às vezes, você acha que não coletou muito, mas pode prestar atenção que o soro não está bem separado do coágulo, tá? Toda amostra armazenada em geladeira ou congelador deve estar tampada e devidamente identificada. Lembrando, tem material que ele é congelado e tem material que ele é apenas refrigerado. Isso vai depender do laboratório de apoio que você trabalha. Por exemplo, tem laboratório de trabalho que
que eu já trabalhei, que o PTH ele é congelado, ele tinha que chegar congelado no laboratório. Ainda não chegou congelado, recolete. Já tem locais que eu trabalhei que o PTH ele não precisa ser congelado, ok? Então tem muito disso, ok? Pronto. Gente, eu vou parar aqui nessa parte de separação e armazenamento de soro, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar em transporte de amostra, ok? Encontro vocês na próxima aula. E aí a gente vai dar continuidade no transporte de amostra, beleza? Um abraço, nos encontramos na próxima aula.